Hoje é dia 4 de agosto de 2021. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental, que estão de maneira ao vivo e online através do aplicativo Centro de Mídias. Quem são esses alunos que estão ao vivo e online hoje comigo? São eles: José Antônio, Maria Eduarda, Alifer, Caio, Fernanda e Natália. Agradeço a presença deles, né? E essa aula, só lembrando, vai ser gravada e vai ficar salva no YouTube, para que os demais alunos que por um motivo ou outro não estão assistindo, possam assistir em um outro momento. Lembrando que nós estamos num novo material, que é o Currículo em Ação Volume 2. E como novidade, para você que assiste pelo YouTube, na descrição desse vídeo vai estar o link da playlist deste material. Então, se você quiser achar as outras aulas desse material, só clicar no playlist que vai aparecer para você a lista com as aulas já gravadas desse material. Então vamos dar início? Nós vamos para a situação aprendizagem 2, parte 1. Matemática, 9º ano do ensino fundamental, anos iniciais. O material é fornecido pelo governo do estado de São Paulo. Então, lá na página 92, ontem a gente já fez uma leitura de uma parte desse prefácio. Como a gente terminou a situação de aprendizagem 1 ontem, hoje nós vamos começar a nova parte, que é a situação aprendizagem 2. O que quer dizer sobre a situação aprendizagem 2 na apostila? Eles falam isso pra gente. Conhecer os produtos notáveis e, respectivamente, os casos de fatoração. É a abordagem da situação aprendizagem 2. Além de aplicar os casos dos produtos notáveis na resolução de equações polinomiais. Isso está na página 92. Agora nós vamos para a página 94. Isso não tem lá, mas eu gosto de falar qual é a habilidade que nós estamos estudando. A habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF09MA09 do currículo paulista. Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. Objetos de conhecimento, expressões algébricas, fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatorações. Então, aqui está a habilidade e os objetos de conhecimento que nós vamos aprender nessa situação aprendizagem. Página 94. Então, essa parte aqui é o que eu já li, mas caso tenha outras partes, a gente vai estar lendo só esse trecho sempre no começo das aulas. Atividade 1. Produtos notáveis. Já ouviram falar disso aí? Responde no chat para mim. Já ouviram falar de produtos notáveis? Tá, a gente usa muito. Vocês vão usar muito, principalmente no ensino médio também, tá? Só que às vezes se fala, nossa, eu sei usar isso daí, mas eu não sabia que o nome é produtos notáveis, tá bom? Mas vamos prestar atenção. Observe as figuras. Tá vendo a figura ali, ó? Figura 1, figura 2 e figura 3, tá? Então, figura 1, figura 2 e figura 3. O que quer dizer isso? A área total da figura 1. Então, nós estamos analisando agora a figura 1. Então, presta atenção nessa figura aqui, ó. Nós estamos analisando a figura 1.
A área total da figura 1 é dada pela expressão algébrica A elevado ao quadrado mais 2 vezes o A vezes o B mais B ao quadrado, que é a mesma coisa que eu somar o A mais o B e fazer ele ao quadrado, né? Então, o A mais o B elevado ao quadrado, que é a forma fatorada da expressão e o produto da soma dos dois termos. Nossa, professor, o que quer dizer isso? Presta bastante atenção aqui. Nós sabemos que isso aqui é um quadrado. Por que eu tenho certeza que isso aqui é um quadrado? Quem me garante que isso aqui é um quadrado? Quando eu tenho todos os lados do mesmo tamanho. Eu tenho aqui um tamanho, o azul é lado A e o vermelho é lado B. Então esse lado aqui é A mais B, tá? O outro lado aqui é A mais B também. Ah, professor, mas aqui é vermelho. Sim, mas se você ver aqui a largura dele, ele tem a largura daquele A lá de cima, ó. Então esse A lá de cima desce na mesma largura. Então a largura dele é a largura lá de cima do A. E esse B aqui é a largura daquele B lá de cima, tá? Então, A mais B lá em cima. Aqui também, largura de A mais B. Então, todos os seus lados é A mais B. Então, o jeito fatorado é isso daqui. A mais B elevado ao quadrado. Vamos supor que o A vale 3 e o B vale 2. Você sabe que o lado aqui vale 5. Se esse lado vale 5, todos os lados valem 5. E ele está procurando a área total. Como que eu faço a área total? Lado vezes o outro lado. 5 vezes o 5 vai dar quantos? 25, no caso, unidades quadradas. Se for metros, centímetros, quilômetros, né? Depende de que unidade que eu estou falando. Então, supondo que o A é 3 e o B é 2, eu sei que 3 mais 2 dá 5, e do outro lado lá, 3 mais 2 também vai dar 5, e 5 vezes 5 dá 25. Usando a fórmula fatorada, será que eu vou conseguir chegar na mesma resposta? Observem aqui. Ó, A vale 3, mais B vale 2 elevado ao quadrado. O que eu resolvo primeiro quando eu tenho entre parênteses uma potência? A potência e a raiz tem prioridade, mas quando eu tenho algo entre parênteses, eu resolvo o que está entre parênteses primeiro. Então, quantos que dá 3 mais 2? Alguém sabe me explicar? É fácil, né? Não precisa nem explicar no chat, porque vocês estão devagar para escrever no chat essa resposta. A resposta é 5. Resolvi o que estava entre parênteses. Agora eu vou levar ao quadrado. Cuidado! Ninguém responda 10, pelo amor de Deus, porque aqui não é 5 vezes 2, é 5 ao quadrado. O que quer dizer 5 ao quadrado? É 5 vezes ele mesmo 2 vezes. Quantos que dá 5 vezes 5? Dá 25. Pronto, cheguei na mesma resposta. Professor, e a expressão algébrica? Que ele falou que é A mais 2 vezes AB mais B ao quadrado. Será que dá certo? Vamos ver? Eu vou copiar aqui, ó. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Vou trocar o A por 3, porque eu combinei com vocês que nós vamos fazer de conta que o A vale 3 e o B vale 2. A vale 3, 3 ao quadrado mais... calma aí, já leio aí, Caio. Me confundi um pouco aqui, só um minutinho. Mais 2 vezes o A, que vale 3, vezes o B, que vale 2, mais
O B é 2. 2 ao quadrado. Vamos resolver? Quantos que é 3 ao quadrado? 9. Mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2 dá 4. Somando tudo, 9 com 12, 21. 21 com mais 4, 25. Olha que legal, chegou na mesma resposta, tá? Chegou na mesma resposta. Eu não vou fazer isso em tudo, só vou explicar no primeiro aqui. Presta bastante atenção aqui. Como que isto daqui vira esse daqui? É muito simples, ó. Quando você tem A mais B ao quadrado, quer dizer que você tem A mais B vezes A mais B, certo? Presta atenção. Aqui é o produto notável, ó. Se faz o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo, tá? Então a gente chamava isso aqui, quando eu estudava, de chuveirinho, mas não é o certo. O nome certo é produtos notáveis, quando você faz a multiplicação dos termos. Então você vai fazer aqui, ó, A vezes o A vezes A dá A ao quadrado. Lembrando, esse A é positivo e esse A é positivo. A positivo vezes B positivo. Fica mais, né? Porque mais com mais dá mais. Mais A vezes o B. Agora eu vou fazer B vezes o A. Fica mais B vezes o A. Mais com mais dá mais. B vezes o B dá B ao quadrado. Pronto. Agora eu vou tentar juntar os iguais. A ao quadrado só tem 1. A vezes B mais B vezes A. Opa! A vezes B e B vezes A é a mesma coisa, não é? A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Na multiplicação, tanto faz as ordens. Então, eu posso falar que no lugar de B vezes A, eu posso trocar por A vezes B. É só o jeito de falar. Pense comigo. 3 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes 3? Sim, na multiplicação é. Então, A vezes B. Quantos A vezes B eu tenho? Eu tenho 1, 2. Então, mais 2 vezes o A vezes o B. Mais B ao quadrado. Olha lá, cheguei na mesma aqui, ó. Certo? Cheguei na mesma. Tudo bem? Ah, professor, como que eu faço para pegar a equação e transformar em fatoração? Calma, vai ter esse exercício mais à frente e a gente vai explicar melhor, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui e vamos analisar. Já analisamos a figura número 1, tá? Olha lá, figura número 1. A mais B ao quadrado pode ser lida como o quadrado da soma de dois termos. Nossa, professor, não consegui entender. Então, vamos ler em português aqui. Pode ser lida o quadrado da soma de dois termos. O quadrado seria o quê? A soma de dois termos. Quem é os dois termos? A mais B. O quadrado de uma soma de dois termos. Ó, formou certinho o quadrado da soma de dois termos. A mais B, A mais B. Eu multiplico um pelo outro. Dá essa figura número 1. Já a área da figura 2, que é a parte pintada, somente a parte azul aqui, hein? Presta atenção. Somente a parte azul, tá? É dada pela expressão algébrica A ao quadrado. Repare, o A ao quadrado era o quadradão inteirinho aqui, ó. Era o quadrado inteiro. Era o inteiro, tá? Prestou atenção aqui? Era o quadrado inteiro. Aí o que aconteceu? Tirou 2 vezes o A vezes o B. Tirou uma vez aqui, ó. Tirou uma e tirou outra. Aí você vai falar assim, mas professor, já tinha tirado isso aqui, não dava para tirar 2 vezes. Olha o que ele faz depois. Devolve o B ao quadrado, que devolve 1 aqui. Então não dava para tirar 2 vezes. Então, essa é a fórmula, tá? Ele pega o quadradão inteiro, tira 2 retângulos de A vezes B,
E como tirou duas vezes, acabou imaginando que foi tirado duas vezes um valor que não tinha aqui, só tinha um valor para tirar. Então você devolve um valor de b ao quadrado para que fique o valor original daqui. Porque eu não tinha para tirar, era a mesma coisa que eu estar tirando um quadrado daqui daí. Daí não ia ficar certinho, tá bom? Então como que eu posso ler isso daqui? Olha lá. Figura 2, A menos B. Opa, verdade. Ele era o quadradão inteiro e aí eu vim e tirei esse valor de B. Então esse espaço aqui que eu acabei de pintar aqui, ó, o tamanho dele é o A menos esse tamanho B. Esse outro que eu acabei de pintar aqui também era o A inteiro menos esse B. Por isso que ele fica A menos B. Aí ele vezes ele mesmo forma esse quadrado que está pintado aqui, que é a área. Tá? E aí pode ser lida como o quadrado da diferença de dois termos. Qual é a diferença desses dois termos? O termo A e o termo B. Só que tem uma observação aqui, hein? Presta atenção. O termo A tem que ser sempre maior do que o termo B. Por que isso? Senão, como que se vai ter... Se aqui o termo B for... o A for menor, então aqui vamos supor que aqui é 5 e o B é 10, como que você vai tirar 10 centímetros de uma coisa de 5 centímetros? Não tem como. Então, o primeiro termo sempre tem que ser maior do que o segundo termo, quando você vai fazer a diferença de dois termos, tá bom? Por fim, a área total da figura 3, somente a parte pintada. Veja bem, somente a parte pintada, tá? Então, como que fica somente essa parte pintada? Olha lá. É dada pela expressão algébrica A mais B, que seria essa daqui, ó. O A era esse quadrado inteiro aqui. Deixa eu pegar aqui, cadê minha caneta? Perdi ela. Aqui. O A era esse quadrado inteiro aqui, ó. A era esse quadrado inteiro. Se eu fizesse o A ao quadrado, era esse quadradão inteiro. Quando eu tiro B, fica aqui, ó. A mais B, eu aumentei esse daqui, certo? A mais B, tá aqui do lado aqui, ó. A mais B. Vezes o A menos o B. Por quê? Porque eu tirei B aqui. Eu tirei o B aqui, ó. Esse é o B que eu tirei. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui. Que é a mesma coisa que eu pegar o termo A e fazer ao quadrado, menos o termo B e fazer ao quadrado, tá? Que é a forma fatorada dessa expressão, tá? Então, olha bem o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar o A ao quadrado, que seria esse quadradão inteiro aqui, ó, certo? E venho aqui e tiro só o B ao quadrado. E aí eu descubro essa parte aqui, tá? Vai ter uns exercícios bem legais sobre isso mais adiante aqui. Então a figura 3 é A ao quadrado menos B ao quadrado, que pode ser lida como a diferença de dois quadrados. Mesma coisa. O primeiro termo, o A, tem que ser maior que o segundo termo. Não dá para tirar um quadrado maior de um menor, certo? Vamos dar continuidade, então? Página 95. Exercício 1.2. Junto com seu colega, encontrem a forma fatorada das expressões abaixo. Entre parênteses, se houver. Né? Então tem que ver se tem forma fatorada. Tá. Eu vou fazer a primeira aqui para vocês verem e daí vocês falam para mim se vocês querem tentar fazer ou se eu continuo explicando, tá bom? Então vamos lá. Como eu vou fazer a forma fatorada desse daqui? Vocês teriam que ter anotado alguma coisa ou olhar isso aqui na apostila, ó. Vou voltar aqui atrás para vocês verem o negócio. Deixa eu limpar a tela aqui. Vocês têm que perceber o seguinte. Quando tudo é mais, ó, quando tudo é mais, eu tenho o primeiro termo mais o segundo termo ao quadrado. Repararam? E aqui no meio, ele é o dobro do A vezes o B.
Aqui é o quadrado do B. É o quadrado do B, tá? Agora, quando eu tenho a mesmo jeito, só que aqui no meio é o menos, eu tenho isso aqui, ó. A menos B ao quadrado. É a forma fatorada. Lembrando que o B também vai ser o quadrado, tá? Ele vai ser o quadrado. Quer dizer que ele vai ser... O B é a raiz quadrada disso daqui. Você vai ver daqui a pouco. E o A também é ao quadrado. E quando eu tenho uma expressão que eu tenho só ele, o A ao quadrado e o B ao quadrado, e não tenho aqui ao meio o 2x, alguma coisa assim, eu tenho ele dessa forma aqui, ó. A mais B vezes A menos B, e aí só, tá? Então, eu vou passar lá e vou levar essas informações lá. Então, olha aqui. Vou deixar essas informações aqui no canto, tá? Vamos analisar aqui. Eu consigo lembrar de cabeça. Olha aqui. Um termo ao quadrado menos... Opa! Achei o sinal de menos. Quer dizer que eu lembro disso aqui, ó. A menos B ao quadrado. Certo? Qual é o meu primeiro termo? Qual é o meu primeiro termo? É esse daqui. Quem está ao quadrado? É o x. Então, x ao quadrado, eu vou transformar o inverso. Quem é o inverso do x ao quadrado? Raiz quadrada do x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado, corta, corta, sai mente o x, tá? Então, quem é o contrário de raiz quadrada de x ao quadrado? É o x. Achei o meu primeiro termo, tá? Agora, vou procurar meu segundo termo. Meu segundo termo é 16. Ah, lembrando, eu já sei que é menos aqui, tá? Então, aqui é menos. Por que eu sei que é menos? Porque tem aqui, ó. Tá bom? Então, 16 é o final. E eu sei que o 16 quer dizer que é b ao quadrado é igual a 16. Eu quero descobrir o valor do b. Não quero saber o b ao quadrado. Então, eu vou fazer raiz quadrada de 16. Quem é a raiz quadrada de 16? Alguém sabe me explicar aí no chat? Quem é raiz quadrada de 16? Muito bem, Maria Eduarda. É o 4. Quer dizer que 4 vezes 4 dá 16. Então, a minha forma fatorada é x menos 4 ao quadrado. Né? Alguém pode falar, mas será? Será que é isso mesmo? Se você está na dúvida, você faz o teste. Porque você vai ficar pensando, mas vai dar o menos 8x aqui no meio? Vamos fazer o teste? X menos 4 ao quadrado, quer dizer que é vezes ele mesmo. Vezes x menos 4. Setinhas. Primeiro vezes o primeiro. X vezes x, x ao quadrado. Primeiro vezes segundo. X positivo vezes menos 4, mais vezes menos, dá menos. X vezes 4, 4x. Menos vezes mais, dá menos. X vezes 4. Não, desculpe. 4 vezes x. 4x. Então, fiz isso aqui agora, tá? Agora eu vou fazer esse último aqui. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 4 dá 16. Ah, professor, deu errado. Calma, 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 calma. X ao quadrado. Agora, menos 4x com menos 4x... Você deve 8x mais 16. Ah, agora sim! Era a mesma coisa que eu fazia o seguinte. Menos 4x vezes o 2. Que lembra? Eu faço duas vezes o A vezes o B. O primeiro termo é x, o segundo termo é menos 4. Então, 2 vezes menos 4 menos x. 2 vezes 4 vezes x... vai dar menos 8x, tá? Então, chegamos e tiramos a prova ainda. É essa mesmo a resposta, tá? Só uma observação aqui, Maria Eduarda, que eu esqueci de falar.
Quem é raiz quadrada de 16? É o 4, tá? Mas, quando eu pergunto assim, quem elevado a 2 pode ser 16? Ele pode ser mais 4 ou menos 4, tá? Porque 4 vezes 4 dá 16 e menos 4 vezes menos 4 dá 16 também. Nesse caso nosso é menos 4, por quê? Porque eu consegui ver aqui, ó, o sinal aqui definiu que era o negativo aqui, tá bom? Vou apagar e vou subir a resposta. Opa, peguei a lupa. Vou apagar e vou subir a resposta. Olha lá, viu? X menos 4 elevado ao quadrado. Olha esse aqui. Lembra que a gente tinha comentado lá que às vezes pode ser que não tenha esse aqui no meio, ó. Esse tem o do meio. 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 Esse aqui não tem o do meio. Quando não tem o do meio, é aquele último exemplo da figura 3 lá que nós vimos. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o primeiro termo mais o segundo termo vezes o primeiro termo mais o segundo termo. Agora o desafio está: quem é o meu primeiro termo? Quem é o meu segundo termo? Então você vai fazer assim, ó. Raiz quadrada de 9k ao quadrado. Você descobre o primeiro termo. Raiz quadrada de 25. Você descobre o segundo termo. Alguém sabe me dizer quanto é raiz quadrada de 9k ao quadrado? Isso, Alifer. Você acertou, Alifer. Parabéns. É isso mesmo, Alifer. Então, olha aqui. Raiz quadrada de 9k ao quadrado é a mesma coisa que eu fazer raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de k ao quadrado. Eu posso separar se eu quiser. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de k ao quadrado, quem vezes ele mesmo dá k ao quadrado? É o k. Quando você tem alguma coisa ao quadrado dentro de uma raiz quadrada, você pode vir aqui, cortar aqui, cortar aqui. O k sai sozinho, tá? Então, 3k, tá? A resposta aqui é 3k. Você poderia fazer direto de cabeça. Raiz quadrada de 9k ao quadrado, você vai falar raiz quadrada de 9 é 3. K ao quadrado é k vezes k. Então, sai somente 1k. Então, 3k é o meu primeiro termo. 3k. Ah, aqui eu coloquei errado. Coloquei 2 sinal de mais, viu? 1 é de menos aqui, ó. 1 é menos. Aqui é menos. Agora, raiz quadrada de 25. Quem vezes ele mesmo dá 25? Ah, é o 5. Então, deu aqui, ó. 5 e 5. Professor, quero tirar a prova. Faz o chuveirinho. Esse vezes esse. 3 vezes 3 dá 9. K vezes K. K ao quadrado. Agora eu vou fazer o primeiro vezes o segundo. 3k vezes menos 5. O 3k é positivo. Mais vezes menos dá menos. 3 vezes 5 dá 15. K vem junto. 15k. Agora aqui, mais vezes mais dá mais. 5 vezes 3, 15. E o k vem junto. Agora aqui, mais vezes menos dá menos. 5 vezes 5 dá 25. Ah, professor, mas aqui tem esse meio aqui, certo? Pense comigo, eu devia 15k, fui lá e somei mais 15k. Um matou o outro. Ficou 9k ao quadrado menos 25, tá bom? Aqui a resposta. Ficou provado que é essa mesma resposta. Alifer, repare que você colocou na sua resposta 3k menos 5 vezes 3k mais 5. Tá errado? Não, tá certo também, tá? Não importa se você vai colocar o mais primeiro ou o menos primeiro. O importante é que um é somando e o outro é subtraindo, tá bom? O importante é que um é com a soma e o outro é com a subtração. Isso que é o importante, certo?
Vou apertar pause aqui. E você que está assistindo pelo YouTube, aperte pause também. Tente resolver a C, a D e a E. E aí depois a gente resolve, a gente volta para ver se deu certo ou não. O Alifer já respondeu a C aqui no grupo. Então eu gostaria que vocês tentassem fazer um pouquinho e eu já volto a gravar a aula aqui, tá bom? Aperte pause quem está pelo YouTube. Então vamos lá. Depois do erro meu, que eu continuei dando aula e esqueci de voltar para gravar. Então vamos lá. Vamos fazer uma revisão com meus alunos que já estavam lá na frente comigo, né? Então vamos lá. Primeiro termo aqui é o m ao quadrado. M ao quadrado. Segundo termo aqui é o 1. Para eu achar isso aqui, eu sei que é o quê? Primeiro termo, eu vejo pelo esse sinal aqui que eu sei que é negativo ao quadrado, tá? Então eu venho aqui agora, m ao quadrado. Eu tenho que descobrir quem é o meu primeiro termo. Se tira a raiz quadrada disso daqui. Se tira a raiz quadrada disso aqui, se descobre o segundo termo. M ao quadrado, raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado, você corta a raiz e corta o quadrado e a base vai ser a sua resposta. Então o meu primeiro termo é o m. Segundo termo, raiz quadrada de 1. Então quem vezes ele mesmo dá 1? Ah, é um 1. Então, descobri. Aqui está a minha resposta. Tá? Olha lá. M menos 1 ao quadrado. Tudo bem? Opa. Vamos apagar. Próximo. X ao quadrado mais 8x mais 16. Quando eu percebo que tem esse meinho aqui, é uma equação de segundo grau com esse meio aqui, eu sei que vai ser dois termos e aqui eu vou somar. Então é a soma do quadrado dos dois termos. É o quadrado da soma dos dois termos. Mas eu tenho que achar o primeiro termo e o segundo termo. Eu consigo achar o primeiro termo achando a raiz quadrada disso e achando o segundo termo eu acho a raiz quadrada disso. Então vamos lá? Primeiro termo, raiz quadrada de x ao quadrado. Segundo termo, raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de x ao quadrado. Corta e corta. O x sai sozinho. Então, fica x no primeiro termo. Raiz quadrada de 16. Quem vezes ele mesmo dá 16? Ah, só uma observação aqui, ó. Você pode fazer assim. Como que eu faço para representar o 16 em uma potência que seja o quadrado em cima? Ah, é o 4 ao quadrado, professor. Ah, agora sim. Corta em cima, corta embaixo, saiu 4 fora. Então, raiz quadrada de 16 é o 4. Ficou provado isso, então. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, toda essa equação, a fórmula dela é x mais 4 ao quadrado. Olha lá, subiu a resposta também. Apagar aqui. Agora, a letra E. A letra E é o seguinte. Primeiro termo, segundo termo e eu tenho meio. E aí eu observo o termo aqui, ele é positivo. Então, ele é a soma de dois termos ao quadrado. Vamos achar o primeiro termo? Raiz quadrada de 36. Vamos achar o segundo termo? Raiz quadrada de z ao quadrado. Raiz quadrada de 36. Quem vezes ele mesmo é 36? Ah, é o 6. Agora, raiz quadrada de z. Quem vezes ele mesmo é z ao quadrado? É o z. Z vezes z dá z ao quadrado. Então, por isso que eu corto. Então, meu primeiro termo é 6 e meu segundo termo é z. Subindo a resposta, olha lá, ficou comprovado. Aí, já hoje, eu já comentei sobre isso, né? Um outro método de você descobrir é o seguinte. Você olha aqui, aqui eu tenho 1x ao quadrado, aqui eu tenho 1m ao quadrado, aqui eu tenho 1x ao quadrado e aqui eu tenho 1z ao quadrado. Vamos conferir esse aqui do meio? Então, do meio é sempre duas vezes o primeiro termo que eu vou representar pela letra A e o segundo termo que é a letra B. Vamos ver lá. 2 vezes x dá 2x. 2x vezes menos 4
2 vezes menos 4 dá menos 8. Menos 8x. Deu certo. Esse aqui não dá. Não é o que a gente faz. Quando a gente não tem o meio, a gente sabe que não tem o... não é ao quadrado. É a soma de dois termos vezes a diferença desses dois termos. Agora aqui. Aqui eu sei que dá para me conferir também. Então vamos lá. 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes m dá 2m. 2m vezes menos 1 dá menos 2m. Olha aqui, deu certinho. Aqui agora, 2 vezes o a vezes o b. 2 vezes o primeiro termo, 2x. 2x vezes 4 positivo dá 8x positivo. Está aqui, 8x positivo. E aqui, 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes x, z, dá 12z positivo. Ali a resposta. Deu certo. Muito bem. Agora sim, vamos para o exercício da fatoração. Encontre a medida da figura a seguir. Explique como você fez para chegar ao resultado. Eu já tinha explicado isso agora há pouco para meus alunos, né? Então vamos lá. Aqui eu percebi que a figura está dividida em 6 partes, 6 cores diferentes. Essa primeira parte é A vezes X, porque é o lado A vezes o lado X. Essa segunda parte, essa laranja aqui, é A vezes o Y. Essa amarela é A vezes o Z. Essa verde é B vezes o X. Essa preta é B vezes o Y. Essa lilás ou roxa é B vezes o Z. Então a área total dela é a soma de todo mundo. AX mais AY mais AZ mais BX mais BY mais BZ. Aí, o que eu posso observar aqui? Eu posso observar, em primeiro lugar, que ficou uma equação muito grande. Ficou uma equação muito grande, tá? Mas eu posso observar que o A está multiplicando várias coisas em vários termos aqui. Então, eu vou colocar ele em evidência. O que é colocar em evidência? Eu percebi que ele está multiplicando mais de um termo. Aqui é um termo, 2 termos, 3 termos, tá? Então, eu vou falar assim, o A multiplica algumas coisas. Eu vou colocar essas algumas coisas entre o parênteses. O A multiplica o X, depois ele soma com o A multiplicando o Y. Eu não preciso pôr o A, porque o A está ficando para fora. Depois ele soma com o A multiplicando o Z. Pronto, acabou. Ah, mas será que dá certo? Será que esse trecho que eu acabei de fazer é a mesma coisa que esse trecho que está aqui em cima? É só você fazer a distributiva para ver se dá certo ou não. Distributiva é quando você pega o primeiro termo e multiplica por todo mundo que está lá dentro. Tá? Então vamos lá. A vezes X, AX. O A é positivo, né? Mais vezes mais, mais. A vezes Y, AY. Mais vezes mais, mais. A vezes Z, AZ. Opa, deu igualzinho lá de cima. Se eu pude fazer isso com A, eu percebo aqui que o B está multiplicando vários também. E olha que curiosidade, tá vendo isso aqui que eu acabei de fazer? É a mesma coisa que eu pegar esse lado inteiro e multiplicar por esse lado somado, quando eu somo esse lado inteirinho. Então, quando eu faço A vezes X mais Y mais Z, eu estou multiplicando por isso daqui, ó. Eu estou achando a área desse retângulo de cima. Ah, mas eu tenho que achar a área do retângulo de baixo, então vamos fazer lá? Mas o B está aqui, ó. Vou colocar o B em evidência. B vezes, abre parênteses, X mais B vezes o Y. Eu ponho o B aqui em evidência, Y mais, o B já está lá, Z
Pronto. É a mesma coisa que se eu estivesse fazendo B vezes esse lado inteiro aqui. Achei a área total. Será, professor? Vou fazer a multiplicação aqui. B vezes x, B vezes y e B vezes z. Vamos ver? Mais vezes mais dá mais. B vezes o x, bx. Mais vezes mais. B vezes y, by. Mais vezes mais. B vezes z, bz. Pronto. Terminou. Deu igualzinho a primeira equação. Só que eu não quero essa equação. Eu quero ver se eu consigo deixar mais reduzida ainda. Então vou apagar aqui. Eu percebi que o que acontece aqui? Presta bastante atenção agora. Eu percebi que o A está sozinho, o B está sozinho. Mas esse x mais y mais z repete aqui e repete lá. Ele está multiplicando pelo A e pelo B. Então eu vou colocar o x mais y mais z. Opa, faltou o z ali. Mais z em evidência. Quer dizer que eu vou ver quem multiplica por ele e vou pôr ele entre parênteses também. Olha lá. Vezes, quem que está multiplicando por ele? Ah, é o A. O A vai lá dentro. O A é positivo, então põe ele lá dentro. Mais o B. Mais o B. Pronto, terminou. E se eu fizer a distributiva aqui, vai dar isso daqui igualzinho. E vai ser comprovado, porque olha bem aqui. Se eu batesse o olho na figura, eu já ia perceber aqui, ó. A mais B é esse lado aqui. Vezes x mais y mais z, que é esse ladão inteiro aqui, que é o jeito mais fácil. Mas lembrando, não é sempre que vai cair assim com essas figuras para você resolver. Às vezes cai uma questão de Enem, por exemplo, de um concurso público, ela no formato de equação. Aí você pode fazer a fatoração, tá bom? E aqui subiu a resposta lá. A área é igual a lado vezes lado. Área total formada pelas 6 figuras igual a AX mais AY mais AZ mais BX mais BY mais BZ. Fatorando a expressão algébrica, temos a área total é igual a vezes Z, A vezes, abre parênteses, X mais Y mais Z, fechou parênteses, mais B vezes X mais Y mais Z, fechou parênteses. Aí nós percebemos que o X mais Y mais Z está se repetindo e vimos que dava para pôr em evidência também. Colocamos o A mais X dentro da evidência também, tá bom? E por hoje nós paramos aqui. Nós vamos deixar o 2.2 para a nossa próxima aula. Tudo bem? Eu agradeço quem assistiu a aula até aqui comigo, que foram os alunos José Antônio, Maria Eduarda, Alifer, Caio, Fernanda e Natália. E se você assistiu pelo YouTube e gostou da aula, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Até mais. Deus abençoe a todos.